Fábio, Fábio França, deixa eu te dizer uma coisa para você, para o ouvinte querida. A gente discute muito aqui política, né? E tem que discutir, porque a solução para os problemas do Brasil passa pela política. E para a gente saber quais são as soluções, né? Onde estão as soluções, quais são as soluções, é importante conhecer alguns dos problemas mais sérios que o Brasil tem. E tem um problema brasileiro que a gente pode encontrar dentro de uma mesma região ou entre as regiões. Eu queria falar hoje de um desafio regional, que é muito grande. Em todas as regiões brasileiras a gente tem uma diferença de renda, em todas as regiões brasileiras a gente tem uma diferença de nível educacional, dentro de uma mesma região, mesmo nas regiões mais ricas. Mas quando a gente olha as diferenças regionais, aí a gente toma um susto. E hoje eu li um artigo escrito pela Zeina Latif, já citei ela outras vezes aqui, ela é muito talentosa, então toda vez que você lê um artigo dela, alguma coisa brota. E ela pegou quanto o Centro-Oeste cresceu nos últimos 20 anos, 90%, quase dobrou. E quanto o Nordeste brasileiro cresceu nos últimos 20 anos, 54%. Olha a diferença. Bom, pegou os últimos 10 anos, quanto cresceu o Centro-Oeste brasileiro? 21%. Estou falando de crescimento econômico. E o Nordeste? 6%. 6% em 10 anos. E o Centro-Oeste? 21% em 10 anos. Quando a gente olha isso, a gente vê o seguinte, bom, imagine, claro, né, que eu sempre gosto de falar isso, porcentagem é um mundo desafiador e pode nos enganar. Então, por exemplo, o camarada vende, eu já citei aqui, um cachorro-quente, passa a vender 2, aumento de 100%. O camarada vendia 100 cachorros-quentes, passa a vender 101, aumento de 1%. O mesmo cachorro-quente a mais pode ser 1% ou pode ser 100%. Dobrar ou aumentar 1%. Então, a porcentagem, ela às vezes engana. Mas quando a gente fala em crescimento econômico, a gente vê o seguinte, se você botar R$1 no Centro-Oeste, 20 anos, 10 anos depois, você tira 2,10. Aliás, 1,20. Esquece, não vou fazer conta, mas é isso. Para cada R$100 que você põe, você tira R$21 em 10 anos. E no caso do Nordeste, em 10 anos, para cada R$100 que você aplica, você tira 6. Aonde vale mais a pena investir? No Centro-Oeste. Mas está certa essa resposta? Quer dizer que o Nordeste brasileiro é uma região do Brasil onde não vale a pena investir? Não é verdade. Não é verdade. Mas antes da gente falar sobre esse não é verdade, vamos olhar a fotografia. O Nordeste tem 28% da população brasileira. É mais ou menos, é um pouco menos do que a população da Itália, mas é 57 milhões de pessoas. A Itália tem 60 milhões de pessoas. É um colosso, né? Imagina uma Itália inteira, é o Nordeste brasileiro. Numa área que fica, é a soma mais ou menos do Chile com a Venezuela, pouco maior do que o Peru, um pouco menor do que o México, mas é uma área importante, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é um negócio grande. E com uma população da Itália lá. Aí você olha, 28% da população, 14% da renda, isso não está certo. 28% da população, 28% da renda faz sentido, mas 14% da renda. Aí você olha, mesmo dentro do Nordeste, você tem concentração, né? Bahia, Pernambuco e Ceará concentram quase 2/3 do produto interno bruto do Nordeste. Os outros 6 estados representam os outros 23%, né? 24%. O que também lá dentro a gente vê que tem uma diferença. Mas chama atenção que tem um planeta aqui com desafios sociais. A gente pega, por exemplo, taxa de analfabetismo no Brasil e no Nordeste. É bem maior no Nordeste. Bem maior no Nordeste. Renda per capita, Brasil, renda per capita Nordeste. É bem maior
No Sudeste, por exemplo, a renda per capita é o dobro da renda per capita do Nordeste. Taxa de desocupação, a média no Nordeste é 70% maior do que a média brasileira. É um negócio que está errado. Está errado. Não pode deixar assim. Porque se o Nordeste fica assim, o Brasil fica capenga. O Centro-Oeste está brilhando. O Centro-Oeste está fazendo um trabalho extraordinário. Agronegócio. Agronegócio, não é agricultura. Precisamos diferenciar. No Nordeste, por exemplo, o peso da agricultura é maior do que no resto do Brasil. Mas é a agricultura, não é o agronegócio exportador, o modelo exportador, como é no Centro-Oeste. O peso é muito maior no Centro-Oeste. Tanto que você pega no Nordeste brasileiro 8% da produção de grãos. Não é uma coisa impressionante. Agora, quando você olha o que aquilo pode virar, o que essa região pode ser, aí tem que parar e pensar e falar, o Brasil precisa de um projeto. O Brasil precisa de um projeto. Não é um projeto de assistência social. Esse tem. Tanto que o Nordeste brasileiro recebe a maior fatia do Bolsa Família. Claro, a renda é menor. A gente pega os 9 estados do Nordeste, eles só não têm as 9 piores rendas per capita porque o Acre está no meio. O Acre entra no meio ali, roubando um lugar, porque senão seriam as 9 piores rendas per capita do Brasil. O que é assustador. O Maranhão, por exemplo, tem menos de 1/3 da renda per capita do Distrito Federal. Alguém vai dizer, pô, mas o Distrito Federal, tudo funcionário público. Não, tudo bem, mas é um modelo, né? Compara com São Paulo. São Paulo, renda per capita, R$ 2.100, Maranhão, 800. Dá quase 3 vezes seria 2.400. Então é muita diferença, Bahia tem metade da renda per capita de Santa Catarina. E Bahia, que tem o maior PIB do Nordeste. Então, eu estou olhando para o Nordeste porque eu fico pensando assim, se a gente não consegue encontrar um modelo de desenvolvimento e progresso para o Nordeste brasileiro, então a gente está muito mal. Por quê? Porque temos portos importantes lá. Temos polos industriais poderosos. Eu estou falando de Suape, em Pernambuco, eu estou falando de Pecém, no Ceará, estou falando de Camaçari, na Bahia. Estou falando de 3 polos industriais poderosos. Temos energia elétrica. A produção de energia elétrica no Nordeste é uma coisa extraordinária. Tem área. Agora, falta infraestrutura, falta investimento em educação. Tem feito um bom trabalho em educação. Quando a gente pega as 100 melhores escolas do ensino nos anos iniciais, 97 estão no Nordeste, mas essa conta ela é meio torta, porque das 97, 87 estão no Ceará. Ponto para o Ceará, parabéns para o Ceará. Mas 87 das 97, mas enfim, o Ceará é Nordeste. Mas e o resto? Então, falta, e é o que chama atenção no Brasil, no governo federal, numa parceria dos governos estaduais, numa coordenação mais bem azeitada entre os governantes, falta uma noção de projeto nacional. Não dá para deixar o Nordeste brasileiro do jeito que está, com esse mega potencial econômico, uma população extraordinária. Precisa investir em qualidade de mão de obra, precisa fazer um investimento pesado, mas é um investimento que volta. Olha o investimento que está sendo feito no Centro-Oeste brasileiro e olha o que está acontecendo com o Centro-Oeste brasileiro. Hoje parece, mas o Centro-Oeste também, né, com o agronegócio, mas desculpa. O Centro-Oeste brasileiro, até algum tempo atrás, era uma piada nacional. O Centro-Oeste era um nada. Vai plantar soja? Como assim? No Cerrado? Não tinha sentido econômico, de repente virou uma loucura. Tem condomínio residencial sendo construído no Centro-Oeste com pista de aeroporto. Pista para pouso de avião. As pessoas vão chegar nas suas casas, param na pista, descem na pista e vão para sua casa. O condomínio tem pista. Não é uma pista próxima ao condomínio. O condomínio tem uma pista de avião no Centro-Oeste.
E aí a gente vê algumas iniciativas de tentar, sabe, dar um impulsionamento à economia do Nordeste, mas elas vão parando, e a gente vê que tem uma tentativa. Então fizeram uma reunião, juntaram as 52 cidades, que são os chamados polos do Nordeste, né? Então, eu estava vendo a lista aqui, não vou citar as 52, porque é muita coisa, mas eles pegaram, por exemplo, em Alagoas, Arapiraca e Maceió. No Ceará, Crateús, Fortaleza, vou citar alguns, Sobral, Quixadá, Maranhão, Bacabal, Balsas, Caxias, Imperatriz, Pernambuco, Caruaru, Petrolina, Serra Talhada, claro, os capitais sempre. No Piauí, Floriano, Parnaíba, Picos, Teresina, evidente, Caicó, Mossoró, Natal, no Rio Grande do Norte, Aracaju e Itabaiana, em Sergipe, Colatina e São Mateus. Bom, aí já entrou o Espírito Santo, que faz parte desse grupo, mas esquece. Bahia tem Barreiras, tem Feira de Santana, tem Guanambi, Ilhéus, um monte de cidade, Vitória da Conquista. Então, o que a gente vê é que existem iniciativas. Então esse grupo, o grupo das maiores cidades, dos polos, eles se reuniram para ver, bom, como é que a gente faz para desenvolver o Nordeste, começando, né, a irradiar o desenvolvimento a partir desse grupo de cidades. Fizeram reunião no ano passado, tal, mas meio que, sabe, o assunto foi morrendo, o que é uma pena. O que é uma pena. O grupo dos governadores do Nordeste também a gente não vê liderando um projeto de transformação. A gente não vê o governo, a gente vê o governo se mexendo para, por exemplo, para a indústria automobilística, mas cadê uma gestão para o Nordeste? Eu não estou aqui fazendo lobby do Nordeste, estou chamando a atenção para um fato que eu constato, né, e que qualquer um constata, se for olhar os números, a partir da leitura de um artigo. O Nordeste crescendo pouquinho e o Centro-Oeste crescendo muito, ou bem mais, 3 vezes mais nos últimos 10 anos e o dobro nos últimos 20. É muita diferença e não está certo. Mas eu estou falando de caridade, eu estou falando do seguinte, tem um potencial extraordinário. O Nordeste brasileiro é um fenômeno como projeto, como lugar, sabe? É uma região rica para o agronegócio, para o setor industrial, para os polos de serviço, tem universidade, tem tecnologia. Agora, tem que ter investimento, é um dinheiro que volta. Agora, volta em 5 anos? Não. Mas países são feitos para investir não em 5 anos e em 10 anos. O agronegócio brasileiro é resultado de 50 anos de investimento. No começo a gente era um agro tosco. A gente olhava para fora e era motivo de piada. A gente fazia piada da gente mesmo no agronegócio. O agronegócio era próprio dos lugares naturais. Sul, Sudeste. O Centro-Oeste virou o que virou, fruto do investimento, da ciência, da determinação de empresários do Estado, da Embrapa. Cadê os polos de investimento pesados assim? Agora nós vamos transformar o Nordeste num monstro, num fenômeno. A pessoa que mora no Sudeste vai querer morar no Nordeste. Vai querer morar no Nordeste. Não tem papo. As oportunidades vão surgir ali. Sabe? Silicon Valley. Estou aqui pirando. Mas dá para buscar? Claro que dá para buscar. A gente conseguiu fazer isso no agro. Então dá para buscar. O mundo hoje está discutindo a volta das empresas, das indústrias que foram para o Oriente. Porque a dependência, aquela ideia de que você podia trazer qualquer coisa de qualquer lugar, a qualquer tempo, na hora certa, essa ideia está morrendo depois da guerra da Ucrânia, na Ucrânia. Porque a Rússia foi lá e desligou o gás, não tem mais gás, Europa. Pô, não podemos depender disso. O Brasil descobriu o seguinte, nós vamos ficar sem fertilizante. Por quê? Porque a Ucrânia e a Rússia não estão se entendendo e o Brasil fica sem fertilizante. Pera, deixa eu entender. O agronegócio brasileiro, esse colosso, depende de uma decisão do Zelensky, do Putin? Depende. Então nós temos que depender menos? Temos que depender menos. Significa que a gente tem que voltar a ser o que a gente já foi um dia? Tudo feito no Brasil? Não é tudo feito no Brasil, não é isso, não. Mas tem um monte de coisa
que o Brasil pode entrar. E para entrar precisa se abrir, para entrar precisa investir, para entrar precisa mostrar para o mundo que aqui é um país viável. Agora, quando você tem uma região do país rica como essa, como era o Centro-Oeste antes, e não se via até a hora que agora parece óbvio que o Centro-Oeste é o que é. Olha o que está crescendo. Com os desafios sociais, os mesmos desafios sociais de sempre, gente. Não é que eu estou dizendo que agora o Centro-Oeste virou um pedaço rico do Brasil e está todo mundo bem lá, não tem mais favela, não tem pobreza, não tem miséria, não tem criminalidade, não tem doença. Não é isso não. Mas tem uma alternativa econômica. Talvez não seja a alternativa econômica que gere mais empregos. O agronegócio definitivamente não é o setor da economia que gera o maior emprego por dólar investido. A indústria gera, a construção civil gera. E claro, a construção civil vem na sequência. Quando o agro bomba, a construção civil vai atrás. Eu acabei de falar desse empreendimento. Com pista, construção civil. Aí sim, você tem geração de mão de obra. E quando você tem um crescimento constante, você tem construção civil constante. Não dá para ter surtos. Então agora industrializou, tem que fazer 4 fábricas, 3 conjuntos habitacional e acabou. Não é isso. É uma sequência. É dinheiro trazendo dinheiro. É o mundo olhando para cá. São as oportunidades que surgem. E é assim que se enriquece. Então esse poder transformador, que não é da mão do Estado, mas é de um projeto nacional, dá para a gente escolher, olhar hoje para a região mais pobre do país. É a região mais pobre do país, com a menor renda per capita do país. Como eu falei, os 9 estados estão no pé da renda per capita e tem lá o Acre, para colocar um estado da região norte no meio, porque senão seriam os 9 menores PIBs per capita, renda per capita. Não dá, não pode ser assim. Ah, mas alguém sempre tem que ter a menor renda per capita. Sim, tudo bem, mas então que a diferença seja menor, porque hoje o Maranhão está com R$814 contra 2.000 de São Paulo, tá bom? Então não é 814, passa a ter a renda per capita de 1.200, se for 1.300, já pensou? Aumentar 50%, por exemplo, a renda per capita com movimentos. Não é com truque. Não é com truque. Não é vamos fazer graçola. Eu não gosto de graçola. Ninguém gosta de graçola. É realmente com um projeto de transformação. Então, é para pensar. Para pensar. Todo mundo sabe o que o Nordeste representou e representa na formação cultural, política do Brasil. O Lula é do Nordeste, o Arthur Lira é do Nordeste. Nós estamos falando dos personagens da política, né? O Nordeste tem um peso extraordinário. Grandes líderes políticos da nossa história. Mas e a transformação econômica? Quando é que vem? Vai ser só o expoente político? Brigando, disputando e tal, aquele jogo? Tá bom, mas e isso a serviço do quê? Entendeu? Como é que está Alagoas? Alagoas tem Renan Calheiros, tem Arthur Lira. Como é que está Alagoas? Alagoas tem a segunda menor renda per capita. Vamos melhorar esse negócio, né? Flávio Dino, Maranhão, e aí? O que vai ser do Maranhão? Então, não é cada um levando um dinheirinho para o seu quintal, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, São Paulo tem um peso econômico forte e é natural, porque é assim há muito tempo. Mas tudo que se pode olhar tem espaço para crescer, não é tirar daqui e botar para lá, porque daí vem aquela guerrinha besta. Já aconteceu aqui, tira a fábrica do Rio Grande do Sul, leva para a Bahia. Bah, aí não, né? Aí é trocar 6 por meia dúzia. Eu não estou falando de guerra fiscal, não estou falando nada disso. Aliás, a reforma tributária tem por objetivo diminuir isso. Eu estou falando da gente pensar o seguinte, como é que a gente atrai PIB, como é que a gente faz crescer. E o Nordeste é um exemplo que apareceu em função desse artigo, mas faz pensar. Não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.